Durante décadas, a lógica da guerra nuclear se baseou na dissuasão. A ideia de que qualquer ataque nuclear provocaria uma resposta igual ou ainda mais devastadora manteve as grandes potências em um estado de tensão, mas também de equilíbrio. Esse conceito, conhecido como destruição mútua assegurada, dependia de um fator crucial: o tempo de reação. Se um país detectasse um lançamento de míssil, teria alguns minutos para responder. Mas e se, de repente, o ataque fosse rápido demais para ser detectado? E se a arma em questão fosse capaz de cruzar a atmosfera a mais de 25 vezes a velocidade do som, mudando de direção constantemente e atingindo seu alvo antes que qualquer alerta fosse emitido? Essa arma já existe. Ela se chama Avangard, um planador hipersônico russo que não apenas desafia todos os sistemas de defesa antimísseis do Ocidente, mas também muda completamente as regras da guerra nuclear. Com o Avangard, a Rússia não precisa mais lançar dezenas de mísseis para garantir que ao menos alguns cheguem ao alvo. Agora basta um único lançamento para atravessar qualquer defesa existente e atingir o coração de uma potência inimiga. Estamos diante de uma tecnologia que não apenas torna obsoletos os sistemas de interceptação construídos ao longo de décadas, mas que coloca o mundo mais perto de um cenário onde a retaliação pode nem mesmo ser possível. O que é o Avangard? O Avangard é um sistema de arma hipersônica russo, baseado em um conceito chamado de HGV, Hypersonic Glide Vehicle, ou veículo planador hipersônico. Ele é lançado por um míssil balístico intercontinental tradicional, como o RS-18, o S-100N, ou o RS-28 Sarmat, mas em vez de seguir uma trajetória parabólica e previsível como os ICBMs convencionais, o Avangard se separa da ogiva e mergulha na atmosfera, onde voa a velocidades hipersônicas, manobrando em altitudes relativamente baixas até atingir o alvo. Características principais: velocidade, estimada entre Mach 20 e Mach 27, entre 24.000 e 33.000 km por hora. Altitude de voo, entre 40 e 100 km dentro da alta atmosfera. Manobrabilidade extrema, capacidade de alterar sua trajetória lateral e vertical durante o voo. Tipo de carga: ogiva nuclear, entre 1 e 2 megatons, podendo também ser adaptado para cargas convencionais. Lançamento: a partir de mísseis balísticos intercontinentais russos, RS-18, RS-28. O que faz do Avangard uma arma tão revolucionária não é apenas a sua velocidade, mas a combinação de altíssima velocidade com imprevisibilidade. Os sistemas de radar e defesa ocidentais foram projetados para interceptar mísseis que seguem trajetórias previsíveis. O Avangard, ao contrário, voa em zigue-zague, muda de altitude e ângulo constantemente, tornando impossível prever seu caminho até o impacto. Por que o Avangard torna o escudo americano inútil? Os Estados Unidos investiram dezenas de bilhões de dólares ao longo das últimas décadas no desenvolvimento de sistemas de defesa antimísseis, como THAAD, Terminal High Altitude Area Defense, Aegis Ballistic Missile Defense, GMD, Ground Based Midcourse Defense. Esses sistemas têm um ponto em comum. Foram projetados para interceptar mísseis balísticos durante a fase intermediária do voo, quando estão fora da atmosfera, ou durante a reentrada, quando seguem uma trajetória previsível. O problema é que o Avangard não segue essas regras. Ele sai da órbita e entra na atmosfera muito antes dos mísseis convencionais, voando a uma velocidade tão absurda que os sistemas de defesa não têm tempo para rastreá-lo e calcular uma interceptação eficaz. Além disso, sua capacidade de manobra significa que, mesmo que um radar consiga detectá-lo, não será possível prever sua trajetória final com precisão, o que torna qualquer tentativa de interceptação praticamente inútil. O resultado é um cenário onde as cidades, bases militares e instalações estratégicas do Ocidente ficam indefesas diante de um único ataque russo com o Avangard. A vantagem assimétrica de Putin. A Rússia nunca escondeu seu foco em desenvolver armas assimétricas para compensar a superioridade numérica e tecnológica da OTAN e dos Estados Unidos em áreas como aviação furtiva, sistemas espaciais e forças convencionais. O Avangard é a expressão máxima dessa estratégia.
Ele não precisa de uma frota de bombardeiros, caças de quinta geração ou dezenas de bases no exterior para garantir segurança estratégica. Ele garante isso sozinho, ao tornar a retaliação inimiga praticamente impossível. É por isso que, desde sua revelação pública, o Avangard se tornou uma arma de prestígio e intimidação geopolítica, constantemente mencionada pelo presidente Vladimir Putin como a prova de que a Rússia voltou a ser uma superpotência global. Putin foi direto em seu discurso de 2018 ao anunciar a existência do Avangard. Eles não nos ouviram antes, vão nos ouvir agora. A velocidade do Avangard é seu maior trunfo. Mas como é possível atingir Mach 27 sem queimar na reentrada? A resposta está em sua tecnologia avançada de proteção térmica e no uso do próprio ar como camada de sustentação. Ao contrário dos mísseis convencionais que reentram na atmosfera em queda livre, o Avangard surfa a alta velocidade sobre as camadas superiores da atmosfera, o que permite que ele mantenha um perfil aerodinâmico e reduza o calor por distribuição. Além disso, a Rússia desenvolveu materiais compostos capazes de resistir ao atrito térmico gerado por essas velocidades extremas, algo que até então só era possível em veículos espaciais e por tempo muito limitado. O resultado é uma arma que não apenas se move como um meteoro, mas que o faz com controle, direção e precisão, capaz de ajustar sua rota segundos antes do impacto. A ameaça é real. O Avangard já está em operação. Em 2019, a Rússia anunciou que o sistema foi oficialmente incorporado às forças estratégicas, com pelo menos 2 regimentos armados, com mísseis RS-18 equipados com planadores Avangard. Isso significa que, neste momento, a Rússia já possui capacidade operacional de lançar armas hipersônicas com ogivas nucleares contra qualquer ponto do planeta. E mais, o sistema já foi testado com sucesso em simulações reais, percorrendo milhares de quilômetros e atingindo alvos no extremo oriente russo com precisão absoluta. O surgimento do Avangard marcou o início de uma nova era na corrida armamentista global. Os Estados Unidos agora estão tentando recuperar o atraso com seus próprios projetos de armas hipersônicas, como o AGM-183 ARRW, mas ainda não possuem um sistema equivalente operacional. A China também está desenvolvendo seus próprios planadores hipersônicos, como o DF-ZF, mas o Avangard segue na liderança pela combinação de velocidade extrema, capacidade de manobra, integração com mísseis balísticos intercontinentais, prontidão operacional comprovada. Estamos diante de um cenário onde a antiga lógica de equilíbrio estratégico foi quebrada, pois a Rússia possui um sistema de ataque que não pode ser detido e que pode neutralizar os centros decisórios do inimigo em menos de 15 minutos. O impacto de um único Avangard com ogiva nuclear seria equivalente à destruição total de uma grande cidade. Mas o dano vai além da destruição física. O que está em jogo é a incapacidade de defesa e reação por parte do inimigo. Se os Estados Unidos detectassem o lançamento do Avangard, o tempo entre o alerta e o impacto seria tão curto que não haveria como garantir a sobrevivência de autoridades estratégicas para ordenar uma retaliação. Isso rompe com o princípio da destruição mútua assegurada, pois a Rússia, com o Avangard, passa a ter a capacidade real de realizar um ataque de decapitação, eliminando os comandos centrais e sistemas de resposta automática do inimigo antes que possam reagir. Essa realidade muda completamente o cálculo de risco em qualquer cenário de escalada militar. O Avangard é mais do que uma arma. Ele é uma mudança de paradigma. Ele mostra que a guerra nuclear, antes baseada em longas trajetórias e tempo de resposta, agora pode acontecer em minutos, com precisão absoluta e sem chance de defesa. É a resposta definitiva de Moscou às tentativas do Ocidente de conter seu avanço. É o símbolo de uma Rússia que, mesmo sob sanções, isolamento político e pressão externa, segue à frente da maior revolução tecnológica no campo da guerra moderna. Deixe seu like e compartilhe o vídeo para que todos saibam a verdade. Inscreva-se no canal para assistir aos próximos vídeos. Sorria, você está sendo manipulado.